Deus, povo de Deus, povo abençoado do Senhor, boa noite, que a graça do Senhor, o poder do Senhor, a vida de Jesus esteja em cada casa, em cada vida, em cada família. Nós estamos mais uma vez reunidos, Reunidos para pregar a palavra do Senhor, para ministrar, para mais uma vez nós podemos participar desse momento maravilhoso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Lembrando que em todas as coisas o Senhor ele está conosco. Lembrando que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. Sabendo que a nossa vida ela não está na mão de homem nenhum. A nossa vida ela está na mão daquele que nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Sabendo que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Lembrando também que o Senhor é o Deus fiel, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Operando Ele, quem é que vai impedir? E nós temos a plena certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, na tua vida, Ele vai terminar em nome de Jesus. Porque nós estamos nessa terra vivendo o sonho do Senhor em nome de Jesus. E mais uma vez, quero te dizer, Jesus te ama. Ama a tua vida, a tua casa, a tua família, Tem amor especial por cada um de nós. E embora tudo isso que esteja acontecendo, há um propósito do Senhor para cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Meu abraço, meu beijo a cada um que está assistindo, ouvindo. Peço que você compartilhe com a tua família, peço que você compartilhe com o seu. Que o Senhor seja glorificado e a gente possa, nessa noite de quarta-feira, aqui em São Paulo, um pouco frio, podemos desfrutar da palavra do Senhor em nome de Jesus. E eu queria trazer nessa noite uma palavra do Senhor que está lá no Salmo 37, lá no versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos a tua direção, meu Deus, a tua paz, a tua unção neste momento, que essas palavras cheguem ao coração, cheguem, Senhor, à vida de cada família, de cada um que está, Senhor, nesse momento conectado, participando, Senhor, deste momento, que a tua graça os envolva, os transforme e de tudo que acontecer aqui seja a ti a honra, a glória e o louvor. Edifica vidas, edifica famílias e que a tua graça se manifeste em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria falar nessa sobre duas atitudes que mudam o futuro. Sobre duas atitudes que trazem na vida do homem uma transformação no futuro. A primeira atitude está na entrega. Está naquilo que é você deixar na mão de quem pode resolver. Aqui o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, É tão interessante. É repartir. Quantas vezes a gente tenta viver sozinho? Quantas vezes a gente tenta resolver sozinho? Mas entregar significa deixar de ser meu, passar para outro que tem o poder e a autoridade para resolver. É o que Jesus disse lá em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Então muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que o caminho não está na mão do Senhor. O caminho ele está ainda nas nossas mãos. E a primeira atitude para a gente viver um futuro bem sucedido com Deus é uma entrega. Ou seja, aquilo que é teu não tem que ser teu, tem que ser do Senhor. É por isso que os planos, projetos, eles sempre têm que estar envolvidos em primeiro lugar o Senhor Jesus. Tem que estar envolvido em primeiro lugar no plano dele, a vontade dele boa, perfeita e agradável. É por isso que muitas vezes nós vivemos frustrações, porque achamos que entregamos, quando muitas vezes ainda estamos na mão. Então, nessa noite, nós vamos aprender a entregar. O que é fazer? A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, quando tudo está na mão dele, privilegia e nos dá um futuro maravilhoso. Então, o primeiro passo é você entregar. Não queira resolver a tua vida sem a ajuda de Jesus. Não queira resolver a tua vida sem Ele estar no controle. Coloca Ele no controle da tua vida que você vai ver que as coisas vão se manifestar. Então, para um futuro bem-sucedido, a primeira coisa é entregar. A segunda, confiar nele. É tão interessante, não basta só entregar. Você tem que confiar que Ele vai fazer o melhor.
Você tem que confiar que o que você colocou na mão dele, você entregou, não é mais teu. Então agora você vai confiar. E o que é confiar? Confiar, lógico, é estabelecer uma relação de confiança. Todos os dias nós entregamos a nossa vida na mão de alguém. Quando você pega um ônibus, você entrega a tua vida na mão de alguém que vai dirigir. Você confia que ele lá, aquele homem está capacitado, aquela mulher, a conduzir aquele coletivo, a conduzir aquele ônibus. Você teria coragem de entrar num avião, né, de 180 lugares? Né? A minha profissão, eu sou reparador automotivo, mexo com parte elétrica de carro. Você teria coragem de se assentar nos bancos do avião, colocar o cinto de segurança e na hora de decolar aparecer esse cabeção cearense que vos fala, né? Porque na casa de cearense que se preza tem uma rede. Ó, minha esposa me lembrou para me falar, ali atrás tem uma rede. E eu chegar na porta do avião, todo mundo está dentro, eu disse, bom dia, eu vou pilotar o avião. Quantos iriam descer? Todos, porque eu não sou capacitado. Né? Então, a gente tem que aprender a entregar e confiar na mão daquele que é capacitado. Você sabe que quando as pessoas vão viajar, vão voar, elas nunca olham na cara do piloto, elas nem sabem se tem piloto lá na frente. Você já viu alguém chegar e dizer, eu queria olhar para o piloto, né? Mas você confia que ele está lá, não confia? Muitas vezes a gente pode estar voando e o avião está no piloto automático. Mas em algum piloto ele está, ou automático ou o humano ele está lá. Muitas vezes ele pode estar até dormindo, mas você está confiando que o avião está voando, está numa boa, né? Porque você entregou a tua vida, você aceitou entrar, você aceitou deixar ser conduzido. E é a mesma coisa com o Senhor, né? Quando você entrega, você tem que aprender a confiar. Você tem que aprender a estabelecer uma relação de confiança, estabelecer uma relação de amizade, né? Uma relação de entrega. Saber que ele vai fazer, ele vai realizar. Porque o futuro, você não sabe. Eu não sei o que vai ser amanhã. O futuro, você sabe, ele é algo, né, que ainda está oculto. E só sabe o futuro quem vive na eternidade. Né? E quem que vive na eternidade, senão o Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo? Então, a relação ela tem que ser da seguinte maneira: entrega e confia. Entrega e sabe o que ele vai realizar. Porque olha que interessante, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele, não é você, presta atenção, confia nele. E ele quem? Jesus. Irá, né? E ele tudo o que? Fará. Né? Então você tira a mão e deixa ele fazer na tua vida em nome de Jesus. Porque vivemos hoje tempos de pessoas frustradas, pessoas que muitas vezes só reclamam da vida, porque em que tenham entregado, em algum momento pegaram de volta. Porque é tão interessante, né? Eu sempre, quando eu falo sobre entrega, eu falo sobre supermercado. Né? A gente escolhe tudo no supermercado, né? Mas só é nosso depois que passar pela esteira, passar pelo caixa. Porque enquanto estiver na esteira, a gente não pode tirar, né? Na verdade, né? Tem tempo da nossa vida que as coisas estão ruins. Eu já passei por esse tempo, eu também já creio que você já passou por isso. Se você está passando, isso é provisório, isso vai passar. Que você vai no mercado com R$100, aí você fala pro caixa, né? Só até 100, né? O que passar disso procede do maligno que eu vou ter que tirar, não é verdade? Né? Então, só é nosso depois que passa pela inspeção do caixa. Né? E muitas vezes é assim. A gente tem a liberdade, porque Jesus ele dá para cada um de nós o livre-arbítrio, de você querer a vontade dele ou a tua. Mas se a dele é boa, perfeita e agradável, significa que a minha vontade ela é imperfeita e desagradável. A minha vontade em algum momento vai me fazer chorar. A minha vontade, sem passar pela permissão de Cristo, em algum momento vai me trazer choro, tristeza e angústia. Então, duas razões para a gente ter um futuro brilhante: entrega e confia em nome de Jesus. E o que é confiança? O que é essa palavra tão maravilhosa chamada confiança? Olha que interessante. O Salmo 20, lá no versículo de número 7, ele diz assim. Presta atenção. Salmos 20, versículo 7.
Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos o quê? De pé. Olha que interessante, né? O que é confiança? Confiança é você saber que tem alguém por você. Né? Uns confiam em carros, o carro é a força humana. Uns confiam na humanidade, né? Uns confiam em coisas, né? O mundo até agora, até há pouco tempo, até o início do ano, né? Eu creio que você já até pensou nisso que eu vou te falar nessa noite, né? Se a gente pudesse pular do final de 2019, né, para o dia 1º de janeiro de 2021, né? A gente pularia, porque a gente não saberíamos o que estava nos esperando, na verdade, né? Um simples vírus invisível abalou toda a humanidade, abalou tudo. Nunca se ouviu falar em toda a história da humanidade que um dia o ouro preto, né, que é o petróleo, fosse dado praticamente de graça. Aliás, fosse pago para alguém pegar. Porque a humanidade, ela se acha muito segura. Mas graças a Deus que o Senhor mostra a sua força e o seu poder para nos mostrar o quanto Ele é grande e maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Uns confiam em carros. Eu te pergunto, você confia em quem? Você não confia no homem? Né? Maldito aquele que põe a confiança no homem, sabe? Porque o homem um dia vai enganar. É da natureza humana. Mas aquele que confia no Senhor, meu irmão, por mais difícil que esteja, nós vamos fazer menção do nome do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. O Salmo 37, 25 diz assim, ó: Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é uma relação de confiança. Davi fala assim, eu já fui moço, né? Agora sou velho, mas jamais eu vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Isso é uma relação de confiança. Isso é estabelecido, né, através de uma relação maravilhosa. Uma relação que sabe que há alguém que está guardando a minha vida e a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, confia no Senhor. Isso aí vai passar. Confia no Senhor. Continua com Ele, porque Ele vai. O plano do Senhor na tua casa, na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Por mais difícil que esteja, eu quero que você lembre sempre disso. Maior é o que está conosco do que tudo que está no mundo, em nome de Jesus. Segundo passo para a gente caminhar na direção do Senhor está no versículo 4 do Salmo 37. Olha que interessante, né? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Essa palavra deleita-te, né, no original, tira um sorriso dele, a raiz dessa palavra. Então, quando você consegue tirar um sorriso de Deus, que é isso, né? Já precisa para imaginar tirar um sorriso de Deus? Quando o inimigo espera que você vai reagir, que você quebrar relacionamento, a gente consegue através do domínio próprio. Que Deus olhe para a gente e olhe para a gente e sorria da gente. Sorria conosco, não é? Deus olha e fala, olha, ele tem motivo para gritar, mas ele está sorrindo. Né? Porque isso é alegria. A alegria do Senhor ninguém poderá tirar da nossa vida em nome de Jesus, amém? Aí ele diz assim, olha que interessante, deleita-te também no Senhor, tire um sorriso do Senhor, da boca do Senhor, faça Deus sorrir, e Ele, quem é que vai te conceder? É o Senhor que concederá o que deseja o teu coração, mas tudo pelo um propósito de Deus, tudo direcionado pelo Senhor. Porque o desejo do coração nosso tem que estar alinhado, em primeiro lugar, com a vontade de Deus. Porque quando você faz isso, estabelece esse sentimento, porque isso é um sentimento, confiança é um sentimento. Confiança é algo que tem que ser visto na nossa vida como um relacionamento maravilhoso do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem para cada um de nós um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas em nome de Jesus.
E é isso que o Senhor quer da sua igreja nessa noite. Uma entrega pessoal nos caminhos do Senhor. Amém? O que é deleitar-se, né? Olha que interessante. Salmo 37, versículo 23 e 24, ele diz assim, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Os caminhos do homem, né, que faz com que haja um sorriso no coração de Deus. Quantos momentos você já teve para você estourar, para você, né, como diz as pessoas, chutar o pau da barraca? Aí você vai orar. Você vai orar. Você pensa que isso não agrada a Deus? Sabe, as maiores decisões, os maiores momentos de decisões são baseados em oração. Eu quero te falar nessa noite, olha, quando a bênção está chegando, o diabo se levanta, porque ele quer fazer com que as pessoas parem. Parem de quê? Parem de orar. Porque imagina numa situação difícil. Você tem tudo para gritar, estourar. Aí você vai orar. Imagina o tanto que isso não agrada ao Senhor. Porque isso é um caminho, isso é um passo. Isso é um passo dado em direção daquele que pode realizar o sonho do Senhor em nome de Jesus. Amém? Sabe quem levanta quem cai? É o Senhor. Ainda que caia, ainda que se proste, né? Porque tem momentos da nossa vida que a nossa confiança está indo embora e a gente até tenta se prostrar, até tenta desistir, fala parei, não quero mais saber disso, né? Vou dar um ponto final, como diz, né, algumas pessoas, eu vou jogar a toalha, eu não vou querer mais, né? E aí muitas vezes você até cai nisso, né? Por isso que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E aí a Bíblia diz que o Senhor o sustém com a sua própria mão, né? Não cai na terra, cai na mão de Deus, o sustém. Sabe o que é o sustém? É o segurar com as suas próprias mãos, né? Aí onde a gente encontra o que? A segurança. A segurança de quê? De estar guardado aonde? Nas mãos daquele que pode realizar todas as coisas na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante, o Senhor tem um plano, projeto e propósito, que Ele vai realizar na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha que diz o Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que interessante. Os mansos herdarão aonde? A terra. Agora, olha que interessante, eu gosto muito de falar nisso. A terra do choro será a terra da maior alegria. Onde você mais chorou, será onde mais você vai ter alegria abundante do Senhor. E aí a Bíblia diz assim, ó, os mansos herdarão a terra e se deleitarão, terão um sorriso, né? Oh, glória! Então, meu irmão, em nome de Jesus, que o espírito de mansidão esteja sobre a tua vida, tua casa e a tua família, sabendo que você vai herdar uma terra em nome de Jesus. Há uma terra para você e eu herdarmos na presença do Senhor. Se deleitarão. O que é isso? Olha que interessante, né? Se deleitarão na abundância de quê? De paz. Hoje o mundo não tem paz. Hoje as pessoas correm de um lado para o outro buscando uma falsa paz, né? Hoje o mundo, você olha, né? Eu estava até falando com o meu... Você sai na rua sem máscara, as pessoas te olham, parece que estão te discriminando. Se você usa máscara, as pessoas parecem que também estão te discriminando. Por quê? Porque as pessoas não têm paz, né? Hoje em dia você não consegue mais encontrar paz. Uns correm de um lado para o outro tentando achar uma paz que não tem, mas você e eu, nós temos a paz que guarda o nosso coração, que nos manifesta poder e autoridade na nossa vida, porque, querido, eu quero te dizer uma coisa, o bem mais precioso do homem hoje, nesses dias, chama-se paz, né? Porque hoje todo mundo está igual, todo mundo está no... Hoje, grandes e pequenos estão no mesmo barco, né? Hoje, antigamente as pessoas poderiam dizer, eu vou num shopping comprar. Hoje vai comprar o quê? Se está tudo fechado. Hoje, nem o dinheiro está resolvendo, né?
Mas o que vai resolver na minha vida, na tua vida, é algo chamado paz. A paz que excede todo o entendimento, meu irmão, minha irmã. A paz que guarda o coração. Como é bom você deitar e dormir. Como é bom você deitar, acordar, embora o mundo aí esteja vivendo uma coisa louca, não é? Hoje nunca se ouviu falar de tantas mortes. É morte. Se você liga a televisão, é morte. Você liga o rádio, é morte, né? Tudo morte. Mas o Senhor tem para mim e para você a vida e principalmente a paz em nome de Jesus. Que ela seja na tua vida essa marca poderosa em nome de Jesus. Em terceiro lugar, né? Essa entrega vai nos levar, olha que interessante, a um descanso. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor. Olha que interessante. O que é descansar, né? Descansar está ligado a reclinar, encostar a cabeça. O que é descansar, né? Lógico, só descansa quem está cansado. É como você perguntar hoje, né, para uma pessoa: o que você está fazendo tanto? Eu estou cansado de tanto descansar, né? Falaram no início do ano que esse ano seria o ano de tantos feriados. Misericórdia, né? Já tivemos aí mais de 30 feriados, um atrás do outro, né? Descanso. Mas o descanso do corpo, ele não é muitas vezes regular, porque se não tiver paz. Você sabe, a falta de paz traz dor no corpo. A falta de paz traz um incômodo tão grande que as pessoas não conseguem dormir. Mas o descanso aqui está ligado a ter uma paz. A paz que o mundo não tem. Então descansa nele. Descanse, né? Viva a sua vida. Descanse porque o Senhor, ele tem para mim e para você, né, algo maravilhoso nessa terra em nome de Jesus. Por que as pessoas hoje não descansam? Porque há uma ansiedade, né? E aí eu queria falar sobre isso nessa noite em nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo de número 25, a palavra do Senhor diz assim, ó: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha que interessante. Ansiedade, né? Estava vendo uma reportagem que as pessoas nem respirar direito. Muitas pessoas hoje chegam aos hospitais dizendo que estão com falta de ar. E na realidade, elas estão com a ansiedade muito alta. Estão num nível de ansiedade. E o que é a ansiedade? O que ela leva as pessoas? A ansiedade, ela é o mal. Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aonde está o teu descanso? Lógico, a gente fica preocupado, né, irmão? Né? Preocupação é uma coisa, ansiedade é outra, né? Mas a gente sabe que o Senhor é quem? Ele é o meu, Ele é o teu pastor e nada vai nos faltar nessa terra em nome de Jesus. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma arma poderosa de Satanás. A ansiedade, ela faz as pessoas parar. A ansiedade faz as pessoas desistirem. A ansiedade faz as pessoas tomarem atitudes que muitas vezes, né, a gente nem compreende. Olha o que diz a palavra lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Olha que interessante, né? O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Versículo 6, 1 Pedro 5, 6. Humilhando-se, pois, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Para vencer a ansiedade, em primeiro lugar, você tem que saber quem é o teu dono. Humilhai-vos, né? O que é humilhai-vos? Depositar confiança. Quando você se humilha diante de Deus, você está reconhecendo que só Ele pode fazer algo por você. Humilhai-vos debaixo da onde? Da potente mão de Deus. Para o quê? Para que a seu tempo vos exalte. O que é a ansiedade? A ansiedade é o desejo de resolver logo. A ansiedade é o desejo de ver tudo aquilo que estamos vivendo passando de uma maneira muito rápida. Só que tem uma coisa:
tem um termo chamado tempo, que muitas vezes não é o teu tempo, é o tempo de Deus. A gente tem que saber, né, a se humilhar debaixo da mão de Deus. Para quê? Para que o tempo do Senhor ele seja exercido na vida. Porque no tempo de Deus, quando você vence a ansiedade, você é exaltado. Porque olha que são as marcas da ansiedade. Sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não é embriagada, não é um bêbado, né? É uma pessoa que tem razão, é uma pessoa que tem equilíbrio, né? Então, muitas vezes o que está faltando no meio da crise de ansiedade é ser uma pessoa sóbria. Não agir como um bêbado, agir de qualquer jeito, né? Saiba que quem vai te fazer vencer a ansiedade é o Senhor Jesus. Você sem Ele não pode fazer nada. Por isso que a necessidade de entregar a vida na mão dele. Quantas noites você já ficou sem dormir? Quantas vezes você já ficou, né? Que aí no dia seguinte você acorda e você fala, nossa, parece que eu estou com a cabeça doendo, eu estou todo doído. Por quê? Porque você não ficou sóbrio, né? Você não deixou com que o Senhor fizesse na tua vida. E aí ele diz assim, ó, sede sóbrios, vigiai. O que é vigiai? Né? Você tem que saber que você tem um inimigo invisível muito mais poderoso do que o vírus. Você tem o diabo. Se você não ficar sóbrio, permanecer sóbrio, né? Permanecer firme, né? Porque alguém que é sóbrio é alguém que é firme. Nunca você vai ver um bêbado com passos firmes, ele sempre vai outro, porque ele não está sóbrio. Mas uma pessoa que está sóbria, com os passos firmes, a Bíblia diz vigiai. Vigiai sobre o quê? Sobre os dardos inflamados. Saiba que a gente não deve desprezar as artimanhas de Satanás, porque ele é desde o início da humanidade. Ele tem as suas armas. E uma das armas que o diabo usa para tentar tragar as pessoas é a ansiedade. É por isso que você vai ver uma frase que as pessoas usam muito, dizendo assim, aonde está o teu Deus? Por que você está passando por isso? O que aquela frase significa? Significa que tem alguém por trás dela, tentando dizer, você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar mais esperando, você tem que tomar uma atitude, você tem que ir lá resolver. Mas espera aí, você entregou na mão do Senhor? Se você entregou na mão do Senhor, é Ele que vai ter que resolver, você não tem que ir lá pôr a tua mão. Se você entregou na mão dele, espera nele. Se você entregou na mão dele, deixou com ele, né? Você tem que esperar, tem que saber. E as pessoas muitas vezes nos insuflam a isso, porque a ansiedade ela é também uma doença. E aí olha que interessante, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, quem é o adversário? Ó, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Olha que interessante, né? A Bíblia diz que nós temos um inimigo chamado diabo. Você não sabia? Vou te falar, você tem um inimigo chamado diabo, que ele anda ao derredor, não é ao redor. Ele anda ao derredor, né? Ou seja, o derredor, ele está dizendo que tem alguém ao nosso redor. E a Bíblia diz, né, que ao nosso redor está o anjo do Senhor. E ao derredor está Satanás. E é muito estranho quantas pessoas, né, elas têm visão espiritual e elas dizem que só vê o diabo. O diabo está ao seu redor, ao derredor, mas não conseguem enxergar que tem alguém ao nosso derredor, que é o anjo do Senhor, que está nos guardando, né? Por que ele está ao nosso derredor? Porque ele quer tragar, a função dele é isso aqui, ó, bramando como leão, né? Voz de leão, mas não é leão, bramando como? Ele se parece com o leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que ele vai querer tragar? O ansioso. Porque o ansioso, ele vai sair do plano de Deus e ele vai ultrapassar barreiras. E você sabe que todas as vezes que você ultrapassa barreiras, você é um alvo fácil. Isso se explica até mesmo, né, na natureza. Né? Você assistindo aqueles programas da Discovery, você vai ver que os leões, as hienas,
eles atacam o animal mais vulnerável, o animal que está ferido, o animal que está mais afastado. Por isso que a Bíblia diz, né, seja sóbrio e vigiai, porque se sair do rebanho, né, se atravessar a fronteira, se afastar, é um alvo fácil. Se afastar, de deixar de congregar, de caminhar, é um alvo fácil. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando não alcançam os objetivos esperados, né? Que aí a ansiedade toma conta, ela deixa de congregar, ela deixa de buscar, né? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa para você. Na igreja nós vamos para agradecer, você sabia disso? A igreja não é balcão de troca, nós não vamos no culto para trocar nada por nada. Nós vamos para adorar. Você sabia que quando nós nos reunimos na igreja é para adorar a Deus? Pelo que Ele é, não pelo que Ele faz na nossa vida. O que Ele faz na nossa vida é consequência da nossa adoração. Por isso que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão que acrescentadas. Nós não podemos inverter. As demais coisas não podem ser o principal da nossa vida. Então, olha que interessante, né? Buscando a quem possa tragar. Olha que interessante. Ele vai tentar buscar a ovelha, pegar no rebanho aquela que está ferida para tragar, não é? Para levar para longe, para destruir, né? Mas aí o apóstolo Pedro, ele dá alguns conselhos para nós no versículo 9, de como a gente viver isso, né? Ao qual resistires firmes o quê? Na fé. Né? Então, irmão, a ansiedade se vence, em primeiro lugar, através de fé. A gente tem que ter fé que Deus vai mudar a nossa sorte. A gente tem que ter fé que aquele que começou a boa obra vai terminar em nome de Jesus. A gente tem que ter fé que das cinzas, o Senhor pode usar aquelas cinzas para construir uma nova história na nossa vida. Sabe? Não deixa o inimigo te roubar não com a ansiedade. Não deixe o inimigo colocar planos na tua vida que não são os planos de Deus. Porque a Bíblia diz que o caminho, olha, é o caminho, não é o atalho. Eu quero te falar nessa noite. Quando Deus tem um caminho, o diabo tem os atalhos. E os atalhos vão levar à morte. Os atalhos vão levar a ficar longe de Deus. Porque em nenhum lugar da Bíblia Deus fala em atalho, Deus fala em caminho, né? Ainda que nós vamos levar a semente pelo caminho, andando e chorando, nós vamos voltar pelo caminho, com ela trazendo na mão os frutos. Deus não tem atalho, Deus tem caminho, caminho de vida eterna em nome de Jesus, amém? Fé. E como é que a gente alimenta a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? Romanos 10:17, a palavra de Deus. Então, o primeiro sentimento que as pessoas têm quando estão ansiosas, que não conseguem atingir os seus objetivos, né? Embora digamos que tenhamos entregados na mão do Senhor. O que a gente faz? A gente para de congregar. E parar de congregar é parar de ouvir a palavra. Parar de congregar é parar de viver na essência de Deus, se alimentar da comida de Deus. Parar de estar junto dos irmãos, né? Porque a Bíblia diz na união dos irmãos, Salmo 133, que o Senhor faz o quê? Ordena a bênção. Porque uma das marcas de alguém ansioso é ficar longe, você sabia? Né? Porque a ansiedade, ela é o primeiro passo da depressão. O ansioso geralmente quer ficar sozinho. Aí ele sozinho vai para o quarto escuro, e no quarto escuro ele vai viver a depressão. Porque ele não vai achar que Deus vai realizar a obra que prometeu para ele. Só que tudo tem um tempo determinado. Todas as coisas têm um tempo determinado, meu irmão. Todas as coisas têm um tempo a ser cumprido aqui nessa terra em nome de Jesus, amém? Então, quanto mais você se alimentar de Jesus, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, quanto mais você orar, buscar a Deus, sabe, esse tempo, aproveite para você colocar a tua vida espiritual em ordem, o teu ministério, o teu chamado em nome de Jesus. Ao resistir firmes na fé, sabemos que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, aonde? No mundo. Às vezes a gente fala, está passando só comigo. Não, meu querido, minha querida, é em todo mundo. Em todo mundo estamos vivendo isso. Em todo mundo. Isso que está acontecendo aqui no Brasil, em nome de Jesus. Estamos vivendo isso. Então, olha que interessante, né? A Bíblia fala para a gente descansar.
E a Bíblia fala para a gente esperar. Qual é o mais difícil? O mais difícil é esperar. O mais difícil é aguardar. É aquela mesma história. Você vai num lugar, pega uma senha, todo mundo é chamado e você não. E você fala, eu vou embora. E aí a Bíblia fala, espera. O que é esperar? Ter paciência. Vivemos num mundo de gente impaciente, né? Se o ônibus demora, já ficamos impacientes. Se a pizza demora, já ficamos impacientes. Perdemos a paciência de esperar, não é verdade? Né? Mas o Senhor diz assim, ó, descansa do Senhor e o quê? Espera nele. O que é esperar no Senhor? Você não entregou a tua vida na mão dele? Então espera. Você não descansou nele? Então espera. Você não confia nele? Então espera. Mas olha que interessante. O diabo ele coloca uma alternativa que está lá no versículo 7. Não te indignes por caminho, por causa do homem que executa astutos o quê? Intentos. E aí olha que interessante. Você não sabe esperar, mas você olha para o vizinho do lado. Você não sabe esperar. Mas você olha para o teu companheiro de trabalho, que ele é ímpio, que ele não tem nada com Deus. E aí você olha e fala, por que ele consegue e eu não? Por que tudo para ele dá certo e para mim não? Né? Porque parece que para nós o parto é atravessado. Parece que para nós tudo dá errado e não é, meu irmão. É que o Senhor tem os seus caminhos. Você não sabe, a Bíblia diz, olha, não se indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Você não sabe como é que aquela pessoa conseguiu aquilo. Você não sabe como é que veio, de onde veio, de onde que veio. Então, não fique olhando para o ímpio, não, mas olha para a tua vida, para você. Analisa a tua vida, é mais fácil você analisar os outros. Analisa a tua vida, porque o Senhor ele tem um plano e ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus, amém? E a Bíblia tem alguns conselhos para a gente esperar no Senhor. Em primeiro lugar, saiba que há algo poderoso sobre a nossa vida. Olha que interessante. Lamentações 3:22 diz assim, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto o quê? Esperarei nele. Amém? Olha que interessante. Sabe quem te põe de pé a cada manhã? O Senhor. Sabe quem te dá forças para levantar? O Senhor. Sabe o que é misericórdia? Sabe o que é misericórdia? É algo que nós não merecíamos. Sabe, a gente não merecia estar de pé, mas Ele colocou a gente de pé hoje. Ele te livrou de coisas que você nem sabe, né? Porque você está esperando. E aí a tua alma diz assim, olha que interessante, né? A tua alma diz, o Senhor é minha porção. Ele é bom, maravilhoso em nome de Jesus. E aí a Bíblia dá um outro conselho no versículo 26, ó. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então aguarde em silêncio. Espere e aguarde em silêncio. Né? Não te indignes, não abra sua boca inconsequentemente. Né? Não viva debaixo da ansiedade. Não viva ansioso. Porque há duas coisas na ansiedade que faz a gente pensar. A primeira delas, a gente quer viver todos os dias num dia só, não é verdade? A gente quer viver o resultado de tudo num dia só. E aí olha que interessante, Jesus fala assim ó, em Mateus 6,34, não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o quê? O seu mal. Olha, tão interessante, presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. O ansioso, ele não projeta o dia passado, ele projeta sempre o dia seguinte. O ansioso é igual você ir na padaria do português, diz assim, ó, fiado só amanhã, igual amanhã nunca chega. Assim é o ansioso. Ele não projeta daqui a 2 meses, ele projeta o dia da manhã. O amanhã tem que ser o amanhã, né? Amanhã tem que resolver, é o limite ao amanhã. Mas você já perguntou para Deus se é amanhã? Você já perguntou para Deus qual é o tempo? Né? É igual se o Senhor te falar para você o que vai acontecer amanhã. Você nem vai dormir. Aliás, você nem dorme, tão ansioso. Mas eu vou te mostrar nessa noite que a ansiedade não vale nada.
Porque a ansiedade dá nas mulheres rugas e cabelos brancos, né? Porque desgasta o corpo. Agora olha que interessante. Todos nós queremos resolver no dia da manhã, né? Jesus diz assim, ó, no versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, com todo o teu cuidado, você não pode fazer nada. Com todo o teu cuidado, você vai dormir hoje e vai depender da misericórdia de Deus para se levantar amanhã. Com todo o teu cuidado, você vai tentar ficar de pé amanhã, porque amanhã é um novo dia. Basta cada dia o seu mal. Talvez hoje não foi um dia bom, mas creia, amanhã pode ser um dia melhor. Talvez hoje você não conseguiu viver o que você queria, mas você recebeu de Deus o que você e eu precisávamos, né? Tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, Ele é bom, perfeito e agradável. Então, olha para você. Eu vou te definir a ansiedade. Não é? Eu achei tão interessante. O dia que eu fui fazer a cirurgia, a psicóloga falou algo interessante para a gente. Ela falou, a tua cirurgia vai ser no melhor momento, vai ser na melhor hora e vai ser no melhor dia. E é uma verdade, cara. Então, para você imaginar isso, imagina por esse lado. A tua bênção vai chegar no melhor dia, na melhor hora, no melhor momento da tua vida. E aí eu vou te dizer algo para você nessa noite. Enquanto você ficar ansioso, não vai rolar. Jesus não trabalha com ansioso. Jesus trabalha com servo, que confia nele, que anda com ele, que Jesus trabalha com homens equilibrados, mulheres equilibradas. Então nessa noite lança sobre ele, eu vou te dar um conselho. Você não tem que carregar a tua ansiedade. Você tem que lançar sobre Jesus. Você tem que entregar ela a Jesus. E você deixar ele fazer do jeito que ele quer. Deixar ele realizar no momento em que ele vai fazer. Porque é tão interessante. Você já viveu isso? Você ficou tão ansioso, projetou tantas coisas, diz vai ser assim, eu vou fazer desse jeito. Aí quando você chegou lá, não foi daquele jeito, não foi daquele momento, porque não era teu, era dele, né? E se aquela pessoa me atendesse? Não, não foi aquela pessoa, vai ser o que o Senhor tem para a tua vida. O tempo é dele, o tempo é teu? Não, o tempo é dele, porque o tempo, né, ele é o Senhor de todas as coisas, sabia? Cada dia a gente vai ficando mais velho e cada dia a gente vai ter que chegar num ponto de equilíbrio, de saber que o Senhor tem para mim e tem para você, né? Algo dele para nossas vidas em nome de Jesus. Não adianta correr atrás do vento. Salomão fala, não corra atrás do vento, corra atrás da palavra. A palavra vai te dar equilíbrio, a palavra vai te fazer você ficar sóbrio, a palavra vai te dar coisas grandes e maravilhosas, como está aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 4. Olha que interessante. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notórias a todos os homens. Perto está o Senhor. Não os estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há louvor, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto que pensaste. Amém? Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala algo maravilhoso. Ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Né? No tempo que nós estamos vivendo, ter alegria é algo muito bom. Tem alegria porque o Senhor ele gosta quando a gente tem um coração alegre na presença dele. Né? Tem tantas pessoas que estão vivendo tantas coisas, né? Eu estava sabendo de uma pessoa que ouviu falar da Covid. A pessoa surtou. Ela saiu correndo, dizendo para todo mundo que a Covid estava atrás dela.
Como ela conseguiu ver o vírus da Covid se só consegue ver através de instrumentos? Porque o pânico, né? O pânico está, né, hoje gerado, o medo. Se você espirrar perto de alguém, né? As pessoas já começam a te olhar atravessado, né? Então, por quê? Porque há um medo estabelecido, né? E a gente não pode perder, meu irmão. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, a alegria do Senhor jamais será tirada de nós em nome de Jesus. Porque Neemias 8:10 diz assim, ó, a alegria do Senhor ela é o quê? A nossa força em nome de Jesus. Então, não esteja, né, inquieto. O que é inquieto? Já viu uma pessoa inquieta? Né? Não, descansa no Senhor. Confia nele. Confia. Entrega e confia. Essa é a mensagem do Senhor para mim e para você em nome de Jesus. Tudo que você precisa, você não precisa falar a homens. Jesus falou, quando você quiser falar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com ele. A Bíblia diz aqui, ó, tudo que você precisar, né? Olha, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graça. O que é isso? Oração, súplica, né, e agradecimento. Sabe? A gente tem que agradecer ao Senhor, porque nós vamos passar por essa fase, né? É tão assim maravilhoso. A gente recebeu uma palavra de gratidão nesse ano de 2020. Esse ano 2020 faz 10 anos que a igreja, agora no dia 1º de maio, dia 2 de maio, foi fundada. E por incrível que pareça, né? A gente vai agradecer a Deus por esses 10 anos e principalmente pela vida, né? Nós teríamos tantas coisas para imaginar que nós iríamos viver, mas a maior delas é a vida. Porque cada um de nós vai acrescentar ao seu sobrenome uma palavra chamada sobrevivente, né? A gente passou por isso, a gente vai poder dizer para os nossos netos, passamos pelo dia em que o mundo inteiro parou, passamos por isso, passamos porque o Senhor foi conosco, né? Porque Ele está aguardando a minha vida e a tua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, ó, seja a vossa equidade notórias a todos os homens. Perto está quem? O Senhor, em nome de Jesus. Então, a tua vida tem que ser marcada com oração, irmão. Puxa vida, a igreja perdeu isso, né? Oração. Lembra das irmãs do círculo de oração? Eu fui muito abençoado pelas orações daquelas mulheres no início da minha vida cristã, quando tudo era confuso, quando tudo parecia não ter sentido. Hoje depois de 25 anos, né, que eu entreguei minha vida para Jesus, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que tudo aquilo era necessário. Então, viva para o Senhor, porque a Bíblia diz assim, ó, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz, né, como eu te falei, algo que não é vendido, comprado com dinheiro. É algo adquirido pela fé. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Tudo que eu imagino entender, a paz de Deus excede sobre isso, né? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Ele é o guarda da tua casa, Ele está guardando a tua vida, a tua casa e a tua família. Então creia que essa é um tempo e essa é a palavra do Senhor para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Entrega o que? A tua vida. Confia no Senhor o que? O teu futuro, né? O Senhor constrói o que o homem não pode construir. O Senhor pega as cinzas que ficaram de tudo, faz argamassa, constrói o muro e constrói uma nova vida, porque Ele é fiel em nome de Jesus. Então eu te convido nessa noite, feche os teus olhos pelo momento, curve a tua cabeça, e aí eu quero te perguntar nessa noite, o que você já entregou para Jesus? O que você já pegou da mão dele, devolva. Devolva e deixa ele fazer. Porque uma das coisas mais maravilhosas de Cristo na nossa vida são as marcas que Ele deixa. Ele deixa as marcas de que foi Ele que fez, que foi Ele que realizou. Ele deixa a marca que foi o Senhor que realizou.
Porque o nosso trabalho, meu irmão, não é em vão, o meu trabalho não é em vão. A tua vida não é em vão. O Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós em nome de Jesus. O que você e eu não entendemos hoje, nós vamos entender lá na frente. Porque o mesmo que projetou esse futuro, Ele vai explicar. É tão interessante que até as nossas lágrimas serão enxugadas por Ele, porque Ele sabe o quanto que dói a dor de uma lágrima, de um choro. Você pensa que Ele não sabe quando você chora escondido? Você pensa que Ele não ouve quando você diz está demorando? Ô meu irmão, se está demorando é porque o Senhor tem algo muito melhor, melhor daquilo que você está pensando hoje. Quantas vezes você já pegou na sua mão o que você queria, e aí lá na frente o Senhor te mostrou que o que Ele tinha era muito melhor e cedia todo esse entendimento? Então nessa noite entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega os teus sentimentos, entrega os teus desejos. Ele, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase maravilhosa, a pessoa disse assim, olha, com família, sem família eu vou servir Jesus, com carro, sem carro eu vou servir Jesus, com saúde ou sem saúde eu vou servir Jesus. E é tão interessante. Isso mudou a vida daquela pessoa. Essa palavra que saiu de um coração mudou a vida de uma pessoa. Então nessa noite entrega mesmo. Entrega a tua vida, entrega a tua casa, entrega a tua família. Você que está me ouvindo, me vendo nessa noite, você não conhece Jesus, entrega a tua vida na mão dele, para que você encontre lá segundo Mateus 11:28, o descanso para a tua alma, o descanso para a tua alma que está inquieta, para que você viva o sonho, porque o Senhor tem para você um tempo maravilhoso em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua palavra ministrada, aqui está tudo que o Senhor me deu para transmitir nessa noite. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor entre em cada casa, que o Senhor entre em cada família, que todo o poder da ansiedade seja quebrado nessa noite, que todo o poder destruidor dessa malignidade, e em cada casa, meu Deus, haja a tua paz, haja o teu entendimento, Senhor, que em cada casa haja, Senhor, ó Pai, o mantimento, o alimento à mesa, que, Senhor, jamais falte, Senhor, a dignidade, a transformação, assim como Davi, Senhor, Davi falou muito claro, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência, e não será nós que vamos viver isso, Pai. Então acrescenta, traz do norte, do sul, do leste e do oeste, nós entregamos nas tuas mãos, entregamos a vida deste país, os dirigentes, ou pedimos uma bênção especial sobre os profissionais de saúde, sobre aqueles que estão, Senhor, ali, Senhor, na linha de frente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, e que o mais rápido possível, Senhor, essa pandemia, essa malignidade seja destruída, não só no Brasil, como no mundo, Pai, para que, Senhor, o mundo saiba que é um Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós. Eu sei que o Senhor está cuidando da tua igreja, está cuidando de vidas e de famílias, e nós nos rendemos e entregamos tudo nas tuas mãos, tudo que depende do Senhor está contigo, Pai. Nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, os nossos sentimentos, nós te glorificamos por tudo e te agradecemos pela oportunidade de passarmos por este momento em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te dê aí uma semana de vitória. Próximo domingo estaremos abertos, em nome de... abertos, ó, eu profetizando, hein? Estaremos de novo nesse mesmo canal, amém? Nós tentamos transmitir via YouTube, mas nós tivemos um problema técnico, a nossa internet não consegue transmitir duas coisas ao mesmo tempo, amém? Mas nós vamos postar no Facebook, né? Essa palavra lá no YouTube, essa palavra, e o Senhor vai abençoar grandemente vidas e famílias em nome de Jesus, amém? Lembre sempre, a alegria do Senhor é a tua força. Lembre sempre que quando você está fraco, é aí que você está forte em nome de Jesus. Lembre-se que tudo isso vai passar, né? E um dia você vai glorificar a Deus dizendo obrigado, Senhor, porque quando eu entreguei e o Senhor me deu de volta de uma maneira transformada em nome de Jesus. Sabendo, meu irmão, que os nossos irmãos no mundo todo estão passando por isso. Então vamos orar por eles, vamos buscar para que o Senhor abençoe
pessoas, vidas, os missionários, abençoa as famílias que estão lá no Oriente Médio, né, onde não tem liberdade de pregar a palavra, mas nós vamos glorificar e honrar o nome do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te dê semana de vitória, de portas excelentes abertas, e assim que possível, né, que nós tivemos autorização para nos reunirmos novamente fisicamente, né, estaremos juntos em nome de Jesus. Lembrando a você que se você pode nos ajudar, na página da igreja está a conta corrente da igreja. Nós fechamos a igreja por ordem, né, superiores, né, mas os boletos não param de chegar e a gente tem que cumprir as nossas obrigações. E eu conto com o teu empenho, com a tua vontade. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas você colocando no seu coração que você pode nos ajudar, tudo irá bem, maravilhoso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Manda um abraço aí, meu amor. Um abraço. Manda um beijo. Ah, tá vendo? Mandou Ana Júlia. Ana Júlia mandou um beijo também em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. São 9 horas e 10 minutos. Puxa que vamos passar rápido o tempo, né? Mas como é ruim estar pregando só pro celular, viu, irmão? Só consigo ver a cara de vocês aqui, né? Vai passando o rosto de vocês, né? Mas a gente amamos cada um de vocês e o Senhor vai dar graça. Nós vamos passar por tudo isso, né? E a gente vai lá na frente glorificar e honrar o nome do Senhor, né? E viver a grandeza do Pai em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana de bênção, de vitória. Como servo do Senhor, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.